Deus, nós queremos dizer para o Senhor nessa noite que Tu és santo, Tu és poderoso. E não existe nada melhor do que estar na Tua presença, celebrando o Teu nome, Te adorando, Jesus. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo Tu és, eu só quero adorar-Te, dar os meus dias para Ti. Eu vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, eu vim para dizer que és meu. És totalmente amável, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, Tu és exaltado em todo estado nos céus. Humildemente vieste à terra, se entregou por amor. Eu vim para adorar-Te, vim para prostrar, vim para dizer que és meu, és totalmente amável. Levanta sua mão para o céu e chega assim, ó. Não saberei quanto custou ver meus pecados. Não saberei ver meus pecados. Não saberei quanto custou ver meu. Eu vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, eu vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno. Se você puder, levanta sua mão e adora o nome do Senhor Jesus nessa noite. Diga de todo o seu coração para Ele, se expresse para Ele nessa noite. É para Ele que você está cantando. Vim para adorar-Te, eu vim para prostrar-me, eu vim para dizer-Te, és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nós te adoramos, Jesus. Receba a nossa adoração nessa noite. Você pode aplaudir o seu irmão. Aleluia. Pastor João, pode se assentar a igreja.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Semana passada, falei que a gente ia começar a obra aqui, e a gente começou de fato. Aqui na frente tinha um condomínio aqui embaixo, mas estava já desapropriado, mas ele existia aqui. Um dia apareceu até para assistir o culto aqui, lembra? Um ratinho, Mas a gente conseguiu expulsar eles, mas estava aqui o condomínio, agora já está tudo direitinho. Domingo que vem já vai estar com piso aqui. Um dos nossos irmãos, ele sentiu no coração e presenteou a igreja com todo o piso, argamassa e rejunte, amém? E a irmã Vanessa sonhou, que alguém tinha doado o piso, e Deus abençoou e o sonho se cumpriu, E semana que vem vai estar mais bonito. Hoje eu tentei limpar aqui de todo jeito, joguei água, mas você vê, quanto mais limpa, mais sujo, eu não sei que negócio é esse, cimento. Mas está aí, deu para tirar um pouco da poeira, semana que vem vai estar melhor, amém? Eu convido você para, nesse momento, participar do culto, trazendo seu dízimo, a sua oferta, mas acima de tudo, colocar diante do Senhor o seu coração, amém? Porque se for uma oferta só de dinheiro, é só dinheiro, e o nosso Deus, ele precisa de dinheiro? De fato, ele não precisa de dinheiro. Porque a Bíblia diz que Ele é dono de todo ouro e toda prata. Mas tem uma coisa que você tem, que você pode dar para Ele. É o seu coração e a sua alegria ao ofertar ao Senhor. Então, enquanto estivermos adorando ao Senhor, fique de pé no seu lugar, você traz a sua oferta aqui, o seu dízimo. A Bíblia diz que nós devemos fazer com alegria no nosso coração. Amém? Então, vamos ficar de pé novamente, vamos cantar uma música alegre. Vem dançando ao Senhor, pode ir dançando. Pode ser mais baixo, vamos lá. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Aleluia. Vamos orar agradecendo ao Senhor e também aproveitar para interceder, meus irmãos, pelos irmãos lá no Afeganistão, que o Talibã tomou e agora já procura nos celulares quem tem o aplicativo da Bíblia, já procura nas casas quem tem a Bíblia em casa e já começa então a perseguir os cristãos como era antes. Há 20 anos não tinha isso lá, mas agora voltou. E a gente precisa orar pelos irmãos. Os pastores estão fugindo e não podem ficar lá, estão indo para o deserto, fugindo de qualquer maneira, indo atrás dos irmãos que estão fugindo também, por causa do risco de tortura, de prisão, de morte, e eles estão lá resistindo com a sua fé no Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, eu te agradeço por esses dízimos, por essas ofertas, por essa igreja que aqui está, por cada família aqui representada. Eu peço ao Senhor que abençoe, Senhor, cada uma dessas famílias aqui, com a sua prosperidade, com a sua paz, com a sua alegria no Senhor. Pai, entra nessas casas, ó Deus, com salvação, com cura, com livramento. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor nesse momento os nossos irmãos lá no Afeganistão, que depois de um tempo de relativa paz, agora experimentam
uma tribulação tão grande, ó Deus. Nós não podemos imaginar, não passa, Senhor, na nossa cabeça como é viver o que eles estão vivendo ali. Abençoe especialmente as crianças e as mulheres, ó Deus. Em nome de Jesus, fortalece a fé daquelas pessoas no Senhor, fortalece a fé no Senhor, na palavra, que eles possam estar firmados. Senhor, abençoa aqueles pastores ali, aqueles missionários, ó Deus, que estão como líderes, como guias daquelas pessoas que sofrem hoje. Nós oramos, ó Deus, por aquelas pessoas. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia e abençoe o Afeganistão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar as crianças aqui à frente. Hoje nosso jardim está florido, hein? Muitas flores nesse jardim. Não está bonito, ó? Você quer orar, Sofia? Estenda a sua mão para cá. Senhor Deus, obrigada por esse dia. Abençoe todo mundo aqui e quem também não está aqui. Abençoe as pessoas lá do Afeganistão. Faça que lá fique bem em menos de uma semana, menos de um dia, muito pouco menos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Abençoe a vida da professora, vai ministrar. Vocês possam ser abençoados em nome de Jesus. Pode sentar no seu lugar. Essas crianças são bonitas demais, né? Todas elas, né? Coisa linda, né? Cada um com a sua beleza, né? Com a sua peculiaridade, do jeito que Deus fez. É igual um jardim, né? É igual um jardim, assim. Cada um com o seu jeitinho, cada flor, né? Com a sua cor, com o seu jeito, com o seu perfume. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em 2º livro dos Reis, capítulo 5. A gente está vendo aí alguns milagres de Eliseu. E hoje nós vamos falar sobre o milagre de Naamã, capítulo 5, nós vamos ler de 1 até o 19. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupa finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso eu sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo:
Eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfá em Damasco melhores que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais, quando ele apenas lhe disse: lave, será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para a casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse a Naamã: já que não aceitas presentes, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão o Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia no meu braço. Que o Senhor me perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Que história, né, irmãos? Você sabe que a lepra... Oi? Pega a lâmpada de emergência lá do escritório, eu acho que está carregada. E acende elas. Deve ter umas 3, tem mais um em cima da geladeira. Está tudo lá. Qualquer coisa eu boto uma extensão, ó. Qualquer coisa a gente pega essa caixa de lâmpada e bota lá com a extensão. Acho que até pode fazer isso, Jim. Faz favor para mim. Bota em pé lá na parede do lugar. Olha lá, ó. Ao vivo é assim, né, irmãos? Quem sabe faz ao vivo, né? Desse jeito, né? A lepra era uma doença muito difícil, porque não tinha cura. Até poucos anos atrás, aqui no Brasil, ainda existem leprosários. As pessoas eram isoladas. Lá em Minas tem cidade de leprosos, no Rio de Janeiro, Jacarepaguá, tem a comunidade do Curupaiti, que é muito grande, é uma comunidade de leprosos. Em Rio Bonito tem outra cidadezinha, que é outra comunidade de leprosos. Na década de 60, de 70, não tinha cura para a lepra, que hoje tem o nome de hanseníase. Mas nos tempos bíblicos era visto como uma maldição. Uma pessoa leprosa, ela não podia falar com ninguém. Para o povo de Israel tinha-se uma tradição, a pessoa tinha que gritar, não sei se a 30 metros de distância, ela já gritava, leproso, para a pessoa nem chegar perto. Ela tinha que ver fora do muro da cidade, ela tinha que ver completamente isolada da família, porque era altamente contagioso. E aqui nós vimos a história que Naamã era um homem de respeito, um homem valente, porém ele era leproso. Mas como ele conseguia ter lepra e ter essa convivência toda? É porque aquela lepra, a doença dele ficava escondida embaixo da sua armadura. Pouca gente sabia disso. Mas aí quando ele levou cativa para lá uma menina israelita, quando a Síria teve vitória sobre Israel, ele levou essa menina para lá, a menina viu o drama que aquela família vivia. Você imagina viver uma casa que vive um leproso, que lá fora para os seus soldados é um general, é um homem vitorioso, é um homem de confiança do rei. Olha o que ele disse: o rei se apoia no meu braço quando ele vai oferecer sacrifício. Era um homem de extrema, era um homem grande, talvez o segundo abaixo do rei, mas ele era leproso. E aí ele era um homem que tinha tudo para ser feliz, mas ele não era feliz. Ele tinha soldados ao seu comando, ele tinha um prestígio da convivência com o rei, ele tinha recursos financeiros, eu não sei como era a família dele, mas talvez tivesse filhos, talvez o que falou com ele sobre o profeta, falou: você não faria uma coisa mais difícil? Talvez fosse um filho dele que era soldado também. Então Naamã, ele tinha tudo.
O que a gente pode aprender com esse Naamã aqui? Algumas coisas. A primeira é que Naamã, ele deu ouvidos ao testemunho de uma pessoa simples, de uma escrava. Uma escrava, na casa dele, viu aquele drama e falou: olha, se ele fosse a Israel, lá tem um profeta que pode curá-lo dessa lepra. Então não falou nem com ele, falou com a esposa então conta para ele, e ele leva isso ao rei. Então ele levou em consideração o que aquela menina falava, porque ela não dava testemunho de um Deus que era mais ou menos de uma lenda. Todos conheciam a fama do Deus de Israel e conheciam a fama do profeta Eliseu. Então, quando ela dá testemunho lá, ela é usada por Deus para levar para aquela casa a salvação daquele homem. Às vezes, irmãos, tem dois lados nisso. Às vezes nós não queremos ouvir pessoas simples. A gente quer ouvir os especialistas. Hoje fala muito, né? Hoje tem que ter os especialistas, os testes randomizados, tem que ter experiência, tem que ter MBA, tem que ser mestrado, tem que ser especializado, tem que ser especializado não sei o quê. Mas a realidade é que muitas vezes a pessoa simples, ela tem uma palavra que ela pode salvar você, ela pode ajudar você, mas às vezes nós ignoramos os simples. Você acha que Naamã não tinha passado por todos os médicos e feiticeiros que ele podia passar? Claro que ele tinha. Era interesse do rei que Naamã ficasse vivo, e a lepra vai comendo pessoas. Eu visitei um leprosário, foi inesquecível, eu fui 2 vezes no leprosário de Curupaiti. As pessoas lá sem língua, sem essa parte inteira aqui dos olhos, vai perdendo pedaço, porque machuca e não sente. E um médico começou a pesquisar na Índia, que tem a maior quantidade de leprosos do mundo, uma maneira de fazer com que o leproso volte a sentir dor. Porque o maior problema do leproso é que ele perde a sensibilidade. Então ele toma um tupicão, ele fica ali com aquela unha machucada que não infecciona, ele nem vê. Ele morde a língua, machuca, dá uma afta, aquilo agrava. E aí ele vai perdendo pedaço. Começa a coçar, de repente está inflamado. Então ele não sente nada, é insensível. E aí tem esse médico, acho que é Dr. Paul Brent, ele escreveu um livro sobre isso, né? Sobre o benefício da dor, né? A dor, ela te avisa que tem alguma coisa errada. A dor nos quebranta. Tem uma música do grupo Resgate que fala sobre a dor. A dor, ela nos aproxima das pessoas, a dor nos iguala. Todo mundo é igual quando sente dor, né? E aí o Naamã, ele tinha a lepra, e essa lepra não deixava com que ele sentisse nada, mas ele ouve aquela menina simples, e ele vê nas palavras daquela menina a esperança para resolver o seu problema. Ele deu ouvidos ao testemunho de uma menina simples. Esse é um lado. Agora o outro lado é que nós, eu e você e eu, nós podemos ser essa menina simples onde nós estivermos. Às vezes nós não sabemos falar como o outro fala, às vezes nós não somos formados, não temos nenhuma especialidade, mas a gente pode dar uma palavra, fazer uma oração que pode transformar a realidade de uma família. Então você não pode, imagine aquela menina ali naquela casa, ela era escrava, ela podia ser castigada, mas ela não deixou de falar quando viu o drama que aquele homem, aquela mulher, aquela família vivia. O drama de alguém tirar a sua roupa, a sua farda, a sua armadura, ter que colocar isolado. O drama da família toda comer uma mesa, ele não poder sentar junto. O drama de não poder pegar um filho. Eu não sei o tanto que essa lepra já tinha avançado, mas a Bíblia diz que ele era um leproso. E aquela menina, vendo aquele sofrimento, ela não se calou, porque ela conhecia o Deus de Israel, ela conhecia o profeta, ela não sabia falar muita coisa, mas ela sabia que o profeta que estava em Israel, que servia a Deus, podia curar aquela lepra daquele homem e transformar aquela realidade. Nós não precisamos saber muita coisa, nós precisamos conhecer o Deus a quem servimos. Amém? Nós não precisamos saber muitas coisas, não precisamos saber tanta teologia, não precisamos saber tantas palavras difíceis.
Nós precisamos reconhecer o poder de Deus e testemunhar com ousadia, dizer, Ele pode mudar a sua situação, Deus pode mudar. Foi só isso que ela disse. Se o meu Senhor conhecesse o profeta que está em Samaria, ele o curaria dessa lepra. Ela tinha certeza do que ela estava falando. É a simplicidade de uma criança, amém? É a simplicidade de uma criança, uma coisa simples. Ela sabia que algo tinha, que Deus estava ali. E aí nós lemos em 1 Coríntios capítulo 1, 27 a 29, olha o que a Bíblia diz sobre isso. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, e escolheu as coisas ignóbeis, né, as coisas ruins e desprezadas, e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. É para a glória ser de Deus, amém? Essa menina não tem nem nome, ela não fala nem de qual família que ela veio, mas ela está lembrada na história como alguém que levou a palavra para um general, e esse general atentou o que ela disse. Ele foi lá para Israel. A segunda coisa é que Naamã, ele foi buscar ajuda, ele foi para lá. Então nós precisamos prestar atenção nas coisas e dar os passos necessários, porque alguém pode dar uma palavra boa, alguém pode dar uma dica de ouro, pode dar aquela resposta que você precisar, mas se você ficar plantado no mesmo lugar que você está, nada vai acontecer, amém? Nada vai acontecer. O Naamã, ele ouviu o que a esposa dele disse, ele foi direto no rei e contou para o rei, e o rei então deu uma carta para ele e falou, vai atrás, pode ir, vou te dar uma carta. Se é lá que está, mas precisa sair, amém? Precisa se levantar, precisa se mexer, precisa fazer alguma coisa. Então, quando nós estamos enfrentando um problema sério na nossa vida, especialmente de doenças, a gente não pode ficar esperando o tempo não para nós. Precisa correr atrás. Se é um problema que precisa resolver familiar, tem que ir atrás para resolver. Porque hoje a pessoa está aqui, amanhã ela pode não estar mais, aí você vai conviver com a culpa. Então, não perca tempo. Naamã foi para lá, atrás do homem de Deus, ele foi para lá. Se Deus falou que tem jeito, tem jeito. A Bíblia fala, buscai a Deus, né, enquanto se pode achar. Isaías 55, 6. Invocai-o enquanto está perto. Hebreus 4,16 fala, cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. É só chegar, é só ir na direção, mas precisa sair do lugar. Naamã ouviu aquilo ali, e ele sabia que o problema que ele estava vendo era difícil, porque a lepra, ela só piora. Eu conheci um homem lá nesse hospital, que estava lá, ele chegou lá em 1971, ele estava, você nem imagina, estava aquele negócio lá em cima da cama lá, ouvindo lá um joguinho do Flamengo, tudo enfaixado aqui, já tinha perdido isso tudo aqui, ó. Eu falei, quando o senhor chegou aqui? Eu cheguei em 71 aqui. Eu criei minha família toda aqui. Tem muitas casas lá, é uma cidadezinha assim, todo arborizado. Tinha um outro lá que ele não tinha mais os dedos e ele não tinha língua. E aí o pessoal falou que ele era muito bravo, assim, muito grosseiro. E ele estava tentando, eu parei na cama assim do lado, ele estava tentando comer biscoito de maisena, sem os dedos e sem a língua para ajudar. A luta que era. E aí, em algum momento, eu ajudei ele. Ele só fez, não sei se foi muito obrigado, se foi, não sei se eu te pedi ajuda, não deu para traduzir, não tinha língua, né? Mas eu ajudei ele com aquele biscoito lá. Porque não regride, só avança. E aí o Naamã foi lá e buscou a ajuda do homem de Deus. Ele foi lá. E ele, terceira coisa é que ele se humilhou, irmãos.
Ele foi para lá um general. Ele levou 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupa, levou carta, ele foi lá com uma comitiva, ele era um general, indo falar com um profeta. E ele chegou lá, o profeta nem deu bola para ele, o profeta mandou um zap para ele. Falou, você vai no rio, 7 mergulhos no rio Jordão, vai ficar bom. Ele achou aquilo um absurdo. Você imagina o general com toda a pompa, ele estava esperando. Aí ele disse que ele esperava. Ele não esperava que ele viesse aqui, ficasse de pé e fizesse um culto, invocasse o nome do Senhor, então movesse a mão sobre a parte enferma, e aí a cura viria. Agora ele me manda mergulhar num rio sujo. Os 2 rios que eu tenho lá na Síria, lá em Damasco, são muito melhores que esse. Será que eu não podia mergulhar lá? E ele ficou tão indignado que um dos seus soldados, né, chama ele de pai, pode ser esse filho dele, fala, se ele tivesse falado uma coisa mais difícil, o senhor não faria? Até que ele foi, né, foi boa essa palavra dele, ele falou, você não faria? Ele só falou para o senhor mergulhar, vai lá e mergulha. Mas às vezes nós esperamos, irmãos, que realmente que haja um espetáculo, que seja algo grandioso. Nós esperamos que seja aquele negócio que caiam, igual o Elias com os profetas de Baal, que foi um espetáculo, 450 profetas dançando, em volta do negócio, cortando com faca, porque eles invocavam, o fogo não caía. E depois Elias vem e faz aquele show. Elias fez um show, ele falou, coloca lenha, agora coloca água. Mas faz um rego em volta e põe água, ele molhou tudo. E ele começou a orar e veio um fogo do céu e consumiu água com pedra, com tudo. Aquilo. Talvez o Naamã queria que fosse assim, porque às vezes nós queremos assim. Quando o profeta Elias estava na caverna, lá deprimido, antes de chamar o Eliseu para ficar no lugar dele, Deus falou com ele, está lá escrito, veio um terremoto, veio um tufão, e Deus não falou nada. De repente veio um cício, um sopro suave. Então Deus falou com ele. Às vezes Deus está falando através das coisas simples, através das pessoas simples, com pouco destaque. Nós gostaríamos que viesse um fogo do céu, um raio, um cometa passasse. Quando naquele filme, O Todo-Poderoso 1, que o rapaz quer fazer a mulher se apaixonar por ele estava de Deus e Deus entrou de férias, né? Ele puxa a lua, ele vai na janela, assim, quando ela está se preparando lá para o encontro, né? Ele puxa a lua, ele traz a lua para perto, assim. Ela só olha e admira, assim, ele não foi capaz de fazer com que ela gostasse dele. Às vezes nós queremos que a lua se aproxime, que o sol pare, né? A terra pare ali, igual foi lá com Josué. Mas quando Deus, então, está falando, Ele está falando simples. Ele quer que você seja humilde para ouvir o que Deus está falando. Não despreze as pequenas coisas. Amém? Não despreze o simples. Não despreze. Não se indigne, né? Fique indignado. Meu pai está trabalhando numa fazenda, lá num sítio, onde tem até o prédiozinho de uma congregação da Assembleia de Deus, está lá em pé ainda. Mas a vigília... Fui numa vigília lá uma vez, eu ia muito em vigílias, né? E vigília acontece muita coisa doida, assim, o pessoal está enganado com alguma coisa, mas vigília acontece muita coisa do poder de Deus, irmãos. E a gente estava lá num chão assim, grosso, o piso até o mesmo que está lá. Eu entrei lá e contei essa história até para o dono lá, que é o filho da pessoa que fez a capela. Irmãos, foi uma noite assim, de tantos irmãos simples ali compartilhando, louvou um pandeiro. Pandeiro é bom na vigília, porque de vez em quando o irmão fala, eita glória, pá! Todo mundo fica vigilante, porque o irmão ia com o pandeiro com a força, né? E tinha lá uns irmãos lá, teve aqui em casa esses dias, o João Batista e a esposa dele. O filho estava no hospital, eles deixaram, foram para a vigília, eu já contei isso aqui. E aí na hora lá do clamor, estava todo mundo assim na frente, assim do púlpito, assim, Deus mostrou para o pastor, e não era nem um pastor, era um obreiro, um homem simples, de lá.
que Deus estava curando o filho deles lá no hospital, que eles podiam ir lá e não sabiam de nada. Eles levantaram dali, saíram, pegou a moto e foi embora, no meio da poeira. Daqui a pouco eles voltaram. O menino estava todo infeccionado, todo ruim. A febre tinha baixado. Ninguém acreditou. 2 dias depois ele estava em casa, ele está vivo até hoje. Mas você fala assim, mas aquele irmão de terno, de chinelo de dedo, aquele irmão que não estudou, ninguém conhecia, ninguém sabe nem o nome dele, mas Deus usa as coisas simples. Muitas vezes você espera que venha aí um pregador, ou venha alguém assim extraordinário, e venha uma irmã, que você olha assim, você fala, mas vai ser essa aí? Sim, Deus diz, vai ser essa irmã. Por que começou lá o avivamento lá nos Estados Unidos? Por causa das pessoas pobres, dos negros que eram desprezados. Por que o Martin Luther King se levantou discursando? Por causa de uma irmã chamada Rosa, que não aceitou levantar do assento. Foi assim que começou. Ela era uma cristã, uma crente, ela não aceitou levantar do banco do ônibus para um branco sentar, porque tinha que ser assim. Vinha do bondinho lá do ônibus, vinha um branco, tinha um negro sentado, o negro tinha que ficar de pé para o branco sentar. Ela disse, não vou me levantar. Então uma revolução começou por causa de gente simples lá nos Estados Unidos, e algo mudou. Não despreze as coisas simples, a Bíblia diz, não despreze os pequenos começos. Não despreze, porque através das coisas simples, Deus vai fazer algo, Deus vai falar algo. Amém, irmãos? O profeta Balaão estava todo errado na vida dele, e ele não conseguia ouvir Deus. O que Deus usou para falar com ele? Uma mula. Ele descendo o pau na mula. A mula, você está me batendo aí? O que é isso? Diz que era mais fácil fazer uma mula falar do que o Balaão escutar Deus. E às vezes Deus vai usar as circunstâncias, Deus vai usar as pessoas, Deus vai usar um momento para tratar e para falar o seu coração e para fazer algo na sua vida. Ouça Deus, amém? Não despreze, não fique revoltado como Naamã. Eu esperava mais, porque eu não sou qualquer pessoa. Sabe com quem você está lidando? Naamã deu logo uma carteirada. Ele não sabe que ele tinha que vir aqui. Ele se revoltou, ele ficou chateado, ele tinha carregado um monte de coisa, mas a Bíblia diz, irmãos, em Mateus 23:12, qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Naamã foi para lá como um general, mas aí o profeta botou ele no lugar dele e mostrou para ele, você é um leproso, vai se banhar lá no rio que você não gosta. Não gostou, né? Vai fazer o quê? Deus mandou. Tiago capítulo 4, verso 6 diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma, achar que somos alguma coisa. Achar que somos especiais. Eu sou especial demais, eu sou... Bota um monte de gente dentro de um avião caindo aí para ver ali, igual todo mundo quando o avião está caindo, não? No hospital, está todo mundo igual. Agora, a maior igualdade que tem é no cemitério. Quem ali é mais bonito, quem é feio, quem é mais cheiroso no cemitério? Todo mundo igual. Então, sabendo disso, não se exalte. Não ache que você é melhor do que alguém. Ouça o mais simples. Ouça Deus falar através de quem for. Você pode ser muito abençoado se for humilde. Ser humilde não é ser pobre, ou ser feio, usar uma roupa. Ser humilde é reconhecer quem você é de fato. Nós não somos nada. Eu estudei com uma pessoa, ele era muito rico. Ele era rico mesmo, uma construtora gigante no Rio. O cara bonito, o cara rico pra caramba, uma construtora. Mas ele era cristão, mas ele não era humilde, não.
E aí um dia eu estava trabalhando na cantina lá, como ele era mais alto que todo mundo, ele era muito alto, ele queria passar a caneca dele e comprar o lanche dele antes das pessoas, porque ele tinha que ir para a sala de aula, mas todo mundo que estava na cantina tinha que ir para a sala de aula. E eu não atendi, eu falei que tinha que esperar. Ele ficou bravo. Eu falei, tem uma fila, meu irmão. Eu sei que você tem que ir para a sala de aula, mas todo mundo que está aqui nessa fila tem que ir para a sala de aula. Todo mundo tem prova. E aí ele não quis o lanche não. Ele ficou bravo, ele saiu pisando duro e não quis o café dele. E nem falou comigo direito mais. Mas a arrogância, né, a soberba, ela faz a gente pensar mesmo que a gente é melhor do que os outros. Que a gente merece uma vaga especial no estacionamento. Que a gente tem que ter alguém que realmente nos trate com um tratamento assim. Mas isso é mentira, nós não somos assim especiais, nós somos apenas o que somos. Então não deixe o diabo, o mundo, você se enganar. Não deixe. Seja humilde. A Bíblia diz que nós devemos nos submeter uns aos outros em amor. O outro é prioridade para mim, é cuidar do outro. É oferecer para o outro o nosso melhor, o nosso lugar. Senta aqui. E não pedir para que ele se levante. Não achar que ele é pior. A Bíblia diz lá em Tiago, fala, se chega um pobre na igreja, fala, senta aí. E chega o rei falar aqui, ó, preparei uma cadeira para você, essa cadeira aqui especial. Nada disso. Pastor Márcio Valadão sempre dizia lá na Lagoinha, quando eu estava lá, da porta para dentro, da porta da igreja para dentro, no reino de Deus, nós somos todos iguais, somos todos irmãos, filho do mesmo Pai. Lá no seu trabalho, nos lugares que você está, você pode ter até algum distintivo diferente, mas no reino de Deus, nós somos todos iguais, independente do endereço, independente da família, da cor da pele, da nacionalidade, nós somos todos iguais diante de Deus. E essa lição Naamã teve que aprender, foi assim um toma bonitão para ele, né? Ele teve que engolir seco toda a seu general, mas ele era leproso ali, ele não estava ali como general, ele estava ali como alguém que precisava de ajuda. Ele estava ali como alguém que precisava ser curado. E aí então Naamã, ele acabou se convertendo. Porque a conversão, ela tem que passar por essa humilhação. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus para nos converter de fato, porque nós precisamos reconhecer que nós precisamos de salvação. Precisamos reconhecer que nós não somos nada. Então, quando estamos diante de Deus, nós nos quebrantamos, nós nos humilhamos diante dele, e aí o nosso coração é tocado. E aí, quem foi usado para falar com Naamã, mais uma vez, foi uma pessoa simples. Foi um dos seus soldados, pode ter sido um filho. E ele ouviu de novo. E aí ele foi lá, deu os 7 mergulhos. Agora, para que 7? Não podia ser só uns 3? Você pensa assim, não? Para que esse tempo todo? Por que eu tenho que esperar tantas vezes? Então, Naamã foi lá uma vez. Nada. 2, nada. 3, nada. 4, 5. Eu imagino que cada mergulho desse era uma angústia. Nada acontecia, mas no 7º mergulho, ele se levantou da água e a Bíblia diz que a sua pele era como de uma criança. Que pele linda! Melhor que quem usa Jequiti. A pele de Naamã ficou 0. Ficou maravilhosa, e quando ele olhou aquilo ali, ele disse que não tem Deus em outro lugar senão Israel. Ele falou, eu vou levar terra daqui, eu posso levar terra? O profeta não recebeu nada que ele levou. Ele estava diferente. Ele falou, quero levar terra daqui. Eu vou levar, porque eu não vou adorar mais nenhum Deus, senão o Deus de Israel. O milagre, irmãos, não é para engrandecer o nome do profeta, mas o milagre é para engrandecer o nome do Deus de Israel, o nome de Jesus, amém? Quando Deus faz algo na nossa vida, é para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja glorificado, para que ele seja conhecido em outras nações.
Deus impõe a Naamã uma humilhação, e ele impõe a todos que querem ser salvos, que desejam a salvação, essa humilhação também. Eu conheço gente que se acha tão boa que não precisa, que eu sou melhor que muitos crentes. Você já viu gente falando assim? Eu sou melhor que muitos crentes por aí, que eu trato bem a minha família, eu sou trabalhador, nunca roubei, nunca matei, nunca não sei o quê. Como se a salvação fosse mérito próprio, mas a salvação ela vem por meio de Cristo, pelo que Ele fez na cruz. E aí a pessoa começa a se vangloriar. Tem até um filme, um videozinho, um desenho, do Senhor perfeito, que fala ali dos mandamentos ali, mas nem a obediência aos mandamentos. Você pode obedecer 1 ou 2, até os 10, mas sem Cristo, você está no sal. Você vai morrer e vai perecer sem Ele, porque não é a guarda dos mandamentos, a guarda do sábado, não é fazer tudo direitinho, não é ser um santinho, é você reconhecer, e isso precisa ter humilhação, é reconhecer que precisa se humilhar diante dele e dizer: Cristo fez algo por mim, eu recebo o perdão de Deus, eu recebo o sacrifício que Cristo fez na cruz por mim. Então Naamã, depois daquele aperto que ele passou ali, ele então se converte, né? Deixa eu ler o versículo aqui. Espera aí. Aqui. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Chegando-se, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que do teu servo recebas o presente. Ele, porém, respondeu: Vive o Senhor, em cuja presença estou, não o receberei. Naamã, estou com ele para que tomasse, mas ele recusou. Assim disse Naamã: seja assim, contudo, deixe esse seu servo, a este teu servo, terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá ao teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Naamã reconheceu que só o Deus de Israel era Deus. E ele receberia ali, então, Deus receberia de Naamã a sua adoração. Amém, irmãos? Isso é tremendo. A conversão fala de uma mudança de vida, e Naamã ele ficou até preocupado. Ele falou assim: só preciso explicar. Está aí, ó, mais abaixo aí o versículo, no final aqui. Verso 18. Diz assim: mas que o Senhor me perdoe por uma coisa, uma única coisa, que o meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, e eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia no meu braço. Que o Senhor perdoe seu servo por isso. Naamã, ele já reconhecia até que era errado aquilo ali que o Senhor dele estava fazendo. Mas o que ele disse? Eu estou ali fazendo o meu trabalho, e eu peço perdão por isso, eu peço perdão ao Senhor. E aí Eliseu disse para ele: vai em paz, ou seja, vai tranquilo, seu coração foi mudado. Eliseu então passou ele reavaliou seus conceitos. Então, quando ele decidiu que não ia mais adorar, nem oferecer sacrifício a nenhum outro Deus. Irmãos, 2 Coríntios 5,17 diz: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Naamã estava tendo uma chance na sua vida de dar um restart, ele estava recomeçando a vida dele. Imagina quando ele chegou lá. Fico pensando a alegria daquela menina que era escrava, de ver Naamã chegar lá e abraçar sua esposa. O primeiro jantar, com uma mesa colocada e todos ali podendo comer juntos. E ele completamente restaurado, novo, e acima de tudo, uma mudança de atitude, uma mudança de vida. Naamã não era mais escravo dos deuses falsos lá da Síria, mas Naamã então servia ao Deus de Israel agora. Naamã havia se convertido. E a Bíblia fala sobre mudança,
Colossenses 3, de 5 a 10, diz assim: exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também outro tempo andastes quando vivias nelas, mas agora despojai-vos também de tudo isso, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem, com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem do Deus que o criou. Naamã então tirava aquela roupa de general, aquela roupa que mostrava ali para as pessoas uma coisa que ele não era. Ele era herói, a Bíblia diz, herói, porém ele era leproso. E Naamã então estava livre para tomar um banho no rio, livre para andar com a sua família, livre para estar diante do rei, livre para participar das cerimônias. Você imagina o constrangimento que era de Naamã estar junto com o rei sabia da sua lepra, mas não abria mão da sua presença. Se fosse em Israel, a legislação para leprosos era mais severa. Naamã não podia nem estar mais na convivência familiar. Mas lá na Síria o rei relevava, porque ele prestava grande serviço. Mas agora Naamã era livre da lepra que o levava a uma condição tão humilhante. Às vezes nós precisamos nos humilhar diante de Deus para sermos exaltados, irmãos, por Ele. É isso que a Bíblia diz. Se você talvez está vivendo como Naamã, por fora linda viola, né? Por dentro pão bolorento. Jesus falou que tem gente que é como um sepulcro caiado, né? Aquele túmulo bonito, marcadinho ali, pintado ali no cemitério, mas por dentro é cheio de coisa feia. Talvez você precise de ter um encontro com Deus. Um encontro com Deus que encontrou Naamã. Um Deus que encontrou Naamã e o libertou daquilo que o aprisionava. Porque a lepra, ela não mata apenas o corpo, ela mata a alma também. Quando Jesus encontrou um leproso, o leproso disse para ele: se quiser, o Senhor pode me purificar. Jesus tocou primeiro no leproso e depois disse: quero, seja limpo. Por que Jesus tocou primeiro e depois falou? Há quanto tempo uma pessoa não tocava aquele leproso ali? Quantos anos aquele leproso vivia ali naquele lugar isolado e ninguém colocava a mão nele? Jesus coloca a mão nele e diz: eu quero, seja curado, seja curado. Assim, irmãos, a lepra, ela não destruía só o corpo, mas ela destruía também a alma, a imagem. Você imagine tirar uma armadura depois de uma campanha vitoriosa, os jornais, todo mundo falando sobre aquele general, todo mundo compartilhando as imagens daquele homem, e ele, com ele mesmo, na sua casa, tirando aquela farda, tirando aquela armadura, ele se deparar com toda aquela doença debaixo daquelas medalhas. Aquilo mata, porque tem coisa que mata mais do que tem doença na alma que mata mais do que qualquer doença no corpo. Ela vai destruindo. Quanto tempo aquilo ia durar? Se Deus não intervisse, quanto tempo Naamã ainda viveria? Sabe, se Deus não intervir na sua história, quanto tempo ainda você vai levar? Quanto tempo você vai conseguir aguentar? Se não houver uma intervenção do Senhor, se Ele não tocar, se Ele não curar, se você não for humilhado debaixo da possante, poderosa mão do Senhor, quanto tempo você ainda vai durar? Nós precisamos pensar nisso. Nós vamos louvar o Senhor e vamos orar. E eu quero que você vá para casa, sabe, pensando nisso, pensando nessas águas do Senhor. Você diz assim: mas Senhor, eu queria uma coisa mais sofisticada, mais elaborada. Mas Deus está dizendo: não, o que eu tenho para você são 7 mergulhos no Rio Jordão. Eu quero para você uma coisa simples,
surpreendente que você não espera, para que a glória seja só minha. Amém? Vamos adorar o nosso Deus. Fique de pé no seu lugar e coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque seu coração diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero nessa noite experimentar coisas novas diante do Senhor. Eu quero ser livre, eu quero ser liberto. Eu quero, Senhor, ouvir o Senhor falar. Eu quero experimentar a cura na minha alma. Eu quero experimentar a cura no meu corpo. Talvez você esteja com algum efeito dessa lepra espiritual, que é a falta de sensibilidade, né? Talvez você não sinta mais a presença de Deus. Talvez você não sinta mais compaixão pelas pessoas. Talvez você não consiga sentir um toque do Senhor, porque você está insensível. E Deus então quer te curar dessa insensibilidade, para que você o sinta novamente. Ele quer renovar você, Ele quer curar você, Ele quer que você seja uma pessoa completamente nova nas mãos do Senhor. Então vamos adorar o Senhor, em nome de Jesus. Minha vida entrego a Ti. Os meus sonhos entrego a Ti. Faz de mim um vaso novo, com coração novo, vaso de barro, tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas em Ti eu encontro perdão. Minha vida entrego a Ti. Os meus sonhos entrego a Ti. Faz de mim um vaso novo, com coração novo, vaso de barro em tuas mãos. Tu és Senhor do universo, Tu és o Filho de Deus, Tu és poder que está ao lado de Deus, Deus Pai. Renova-me, Senhor, Jesus, já não quero ser. igual. Cante de todo o seu coração. Renova-me, Senhor, Jesus, põe em mim meu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Deus, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, ó Deus, para que o Senhor venha, Senhor. Venha nos curar, Senhor, em nome de Jesus. Venha tratar essas feridas, ó Deus, que pouca gente ou ninguém tem conhecimento, ó Deus.
que ficam escondidas, mas que nos fazem sofrer, que nos distanciam, que nos humilham tanto, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, trate aqui os corações. Trate os corações, Senhor, em nome de Jesus. É o nosso clamor nessa noite. Que possa haver, Senhor, conversão genuína, como foi a de Naamã. Uma conversão radical, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Que só Jesus Cristo salva. Reconhecendo a obra da cruz. É isso que nós te pedimos, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Eu peço que essa semana seja uma semana abençoada para cada um aqui. Uma semana de vitória. Uma semana em que o Senhor vai se revelar e vai falar aos corações. Em nome de Jesus, continue dando livramento, continue nos guardando. Senhor, nos cure, Senhor, fisicamente, traga integridade física, traga cura para a alma, traga transformação nas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, pode sentar. Que haja renovação na sua vida, em nome de Jesus. Dá para cantar videira, no final videira? E eu quero, antes de terminar aqui, né, quarta-feira tem nosso encontro de oração aqui, né? Quarta-feira, 7h30. E domingo, 9h30 da manhã, nós temos nosso café da manhã lá na quadra, lá em Boacica. Irmãos, é um tempo tão bom. Eu gosto de ir lá. Hoje foram os amigos lá. Eu acho bom ver aquelas crianças jogando futebol, correndo. Hoje não ia ter treino, mas aí eles nomearam o treinador. Eles viram que o rapaz lá tinha um jeito de jogador. Falei, você sabe treinar? Ô tio, você sabe treinar? Aí eu falei, você sabe treinar? Ele falou, acho que eu sei. Aí foi lá, juntou, acabou que virou um treino mesmo. Eles conseguiram o treinador para ajudá-los lá. E foi tão bom. Foi um café abençoado, né? Todo domingo a gente começa lá 9h30. Quem quiser ir, pode aparecer. E é isso. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou fazer a bênção aqui. A gente vai cantar uma música animada aqui. Tá bom? Vamos ficar de pé? E no final eu quero que você me ajude a encaixar essas cadeiras umas nas outras e os varões me ajudem a guardar todas as coisas na salinha lá de novo. Vamos, estenda sua mão assim. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e com toda a igreja espalhada sobre a face da terra. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos adorar o Senhor. Com as palmas, hein? Poderoso em te julgar, tu és a fonte de água viva e de estamina, que purifica e que faz lutar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o teu amor. Aleluia. Aleluia.
Deus abençoe a sua vida, não sai sem tomar ali um chá, tomar um guaraná, comer um bolinho ali, viu? Deus abençoe a sua vida, uma semana de bênção e de vitória para vocês, em nome de Jesus.